O profeta Isaías anunciou que o Messias um dia a este mundo viria. Então a humanidade aguardou e Deus do além buscou aqui na terra alguém para cumprir sua promessa de enviar a este mundo uma nova luz, seu Filho amado Jesus, que mostraria a verdade, o caminho, a vida, seria a salvação. o desejo de um novo tempo, uma prece em um templo, de uma jovem pura e santa. Por Deus foi ouvida, pelo seu poder envolvida, e assim se tornou mãe do Messias, a Virgem Maria. Ó Maria Santíssima, trouxeste a luz que é Jesus a este mundo. Ó Maria Santíssima, sua vitória nos refletiu a glória do reino do céu. Ó Maria Santíssima, a sua história, divina história, sempre será lembrada. Quando o anjo apareceu, seu recado entendeu,
sua vida a Deus entregou. O tempo passou e uma nova estrela no céu brilhou. Em uma manjedoura o príncipe nasceu, cresceu, sua missão desenvolveu. E ao seu lado sempre andou, de nada reclamou, somente o amor. Crucificaram Jesus, quanta tristeza sentiu. Porém, vitorioso, o Senhor ressurgiu e a profecia se cumpriu. Santíssima, sua missão não foi em vão, rainha é o seu galardão. Oh Maria Santíssima, hoje na glória, anjos cantam vitória, exaltando seu nome. Oh Maria Santíssima, a sua história, divina história, sempre será lembrada. Oh Maria Santíssima, junto a Jesus em seu trono de luz, receba esta homenagem que nós, povo da Santa
Eu vou dar início à nossa reunião. A todos os presentes, a minha saudação, meus votos de boas-vindas, também aos nossos amigos visitantes e os nossos amigos internautas que nos acompanham. Desejo a todos muita paz, muita felicidade e que nesta reunião em que estamos unidos para participarmos de um banquete espiritual, onde pretendemos nos alimentar com a palavra de Jesus, do Santo Consolador e do Supremo Pastor, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa saúde de fé e espiritual, todos possam ser bem-sucedidos. Participem desta reunião com muito amor, muita fé e devoção. E assim todos alcancem o objetivo para o qual estão aqui, e os internautas que também estão via online seguindo, pretendem seguir esta reunião. Todos sejam bem-aventurados e alcancem o intento da vossa fé, que é serem fortalecidos no amor, na fé, na devoção, na obediência, na consagração, e permaneçamos neste santo caminho com muito amor e devoção. E o poder de Deus seja sobre todos nós para nos guardar a cada dia. É o meu desejo. Convido os que estão assentados a ficarem em pé. Eu vou fazer a oração inicial da nossa reunião. Oremos. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, por obra e graça do seu amor e da sua divina providência, em ter nos dado o Consolador para sustentar as nossas vidas e nos oferecer condições necessárias para que aqui estivéssemos para louvar e glorificar o teu santo nome neste seu santuário. Nós rendemos-te ações de graças, de louvor, adoração e glorificação a ti, Senhor bendito, todo-poderoso, também ao seu divino Espírito Santo e a Jesus nosso Senhor, e como providência de amor e fé, devoção, sinceridade, nós queremos louvar, glorificar todo o reino celestial, para podermos também sermos fortalecidos com a sua santa graça, que dimana do Senhor Deus, o seu Santíssimo Espírito, e de Jesus nosso Senhor, por intermédio da nossa bendita Santa Vó Rosa, de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso santo profeta Irmão Aldo, santos poderosos que nos assistem todo instante, todo momento, alimentando a nossa alma neste caminho poderoso. Bendita Santa Vó Rosa, nossa adoração e louvor à grande missão que a senhora realiza, de guardar o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo do que pertence ao reino dos céus. Sim, porque a tua igreja é o reino dos céus na terra, e aqui estamos para servir este reino e dele participarmos com muito amor. Dai-nos da sua bênção preciosa, o seu governo teocrático se faça presente por intermédio da intermediação poderosa do nosso santo profeta Irmão Aldo, e também com a presença de nossa Mãe Maria Santíssima, santos apóstolos e santos profetas que vieram para cooperar no bom desenvolvimento desse trabalho. Que estes objetivos sejam alcançados, ó Santa Vó Rosa, para a honra e glória do teu santo nome, para a satisfação de todo o plano de Deus, e assim sejamos bem-sucedidos em nossos atos devocionais, amparados e guardados, abençoados e alimentados pela Senhora, nosso santo profeta Irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, que tomam conta de todos nós. Dai-nos, pois, entendimento, sabedoria, amor e fé, para participarmos de todo o desenvolvimento desta reunião, e a Senhora possa nos conceder das suas ricas bênçãos preciosas, alimentando a nossa alma na justiça, no bem, na verdade, no amor, na prática da caridade, enfim, sendo filhos de Deus, como a Senhora está lutando para nos formar, para que sejamos um povo forte, corajoso, destemido, leal, sincero e verdadeiro. Todo louvor e adoração à Senhora por mais esta oportunidade. Gratidão e louvor à nossa Mãe Maria Santíssima e ao Senhor bendito profeta Irmão Aldo, que tanto luta pela nossa causa, a cada dia, a cada instante, a cada momento, com a sua intercessão bendita, intercedendo por nós diante do nosso Deus, do Santo Consolador e de todo o poder celestial. Louvor e adoração ao Senhor e a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém.
Cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amém. A igreja pode se assentar e nós iremos cantar alguns hinos do nosso cenário, iniciando pelo hino de número 134, Ligados a Jesus. Cento e 43. Ouve o teu Salvador.
Para encerrarmos, cantemos ainda o hino de número 189, Conversão e Consolo. Amém. Agora nós vamos ouvir com a apresentação do coral o hino intitulado O Tempo é Chegado. É chegado de sermos consagrados cada vez mais. É chegado o tempo de vivermos só para Deus, para que tenhamos paz.
nosso Pai divino está olhando para nós. Devemos ser o espelho da verdade e provarmos a humanidade, falando em firme voz. O tempo é chegado e não podemos perder um instante sequer. Vamos dar as mãos e seguir este santo caminho com mais amor e fé. Ainda com a apresentação do coral, vamos ouvir o hino Santa Promessa.
Agora, irmãos, eu vou fazer a leitura do apelo do nosso estimado santo profeta irmão Aldo a respeito das nossas contribuições para o desenvolvimento da obra. Apelo este que foi transcrito para o boletim, para o conhecimento de toda a igreja. E diz ele assim: o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, bem como todo o poder celestial, confiamos no amor e na dedicação do nosso povo, porque em seu coração tem mantido o desejo de lutar pela obra que realizamos, colaborando regularmente com as suas ofertas e dízimos. Estes são os únicos recursos com os quais contamos para manter a nossa amada Igreja Apostólica, anunciar as boas novas de redenção e de salvação apostólica, cumprindo a sua gloriosa missão de anunciar as boas novas de redenção e de salvação àqueles que tiverem boa vontade para crer. Também para que o plano de redenção seja cumprido na vida da criatura humana, que tendo sido criada com tanto amor por Deus Pai, tenha a oportunidade de dias melhores na terra e, no final de sua jornada, siga para junto de Deus Pai, como santo de sua glória. No mês de abril, daqui a 2 semanas, estaremos realizando mais um batismo, do qual muitos irmãos e irmãs participarão, a fim de que a justiça de Deus, o Pai, seja cumprida em seu viver. Essas almas preciosas são os frutos da missão da nossa igreja. Portanto, também são frutos do seu amor, prezado irmão e irmã, que, colaborando regularmente com as suas ofertas e dízimos, muito nos ajudam na missão de anunciar a palavra da vida eterna e a vinda do Consolador prometido, o qual tem o poder de arrebanhar e de conduzir almas para o reino dos céus. No entanto, ainda temos muito que trabalhar, a fim de que a obra de nossa igreja siga sempre avante, ou seja, até quando for da vontade de Deus, o Pai. É por todos esses motivos que dependemos do esforço de cada apostólico para prosseguirmos divulgando que é tempo de salvação e anunciando que o Espírito Consolador está entre nós para conceder vida, paz e salvação a todos os que aceitarem esta mensagem e verdadeiramente se converterem. Continuem confiando, sendo constantes em cumprir a sua sagrada missão de manter a obra de nossa amada Igreja Apostólica, a Igreja do Santo Consolador. Em meu nome e em nome da Santa Vó Rosa, eu, irmão Aldo, agradeço a todos os irmãos e irmãs pelo amor e dedicação com que têm contribuído, demonstrando assim o seu grande amor por nossa igreja. Recebam o meu abraço fraternal e a minha bênção, e rogo à Santa Vó Rosa que, com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, abençoe o viver de cada apostólico e apostólica, também para que sejam ricos da graça de Deus, o Pai,
e das suas preciosas virtudes. Amém. Aí está mais um apelo do nosso estimado santo profeta irmão Aldo, que recebeu a sagrada missão de nos comandar e, estando à nossa frente, zelar por toda a realização desta obra de caridade e fé, que tem por objetivo primordial e acima de todos os demais, conduzir almas para Deus. Sim, é por intermédio da Igreja que nós tomamos conhecimento desta palavra santa, que é a doutrina de Jesus e do Consolador. E esta doutrina precisa continuar sendo divulgada nos púlpitos da Igreja, na hora milagrosa e pela internet. Enfim, irmãos, a Igreja precisa cumprir a sagrada missão que lhe foi atribuída por Deus Pai, por Jesus e pelo Divino Espírito, e nos concedeu todos os meios e recursos necessários para que isto aconteça com sucesso. E quais são os recursos? O ministério do Supremo Pastor, o ministério do Santo Consolador, a presença constante de Nossa Mãe Virgem Maria e dos exércitos celestiais para dar respaldo às nossas necessidades e ao cumprimento da nossa missão cotidiana, a fim de podermos ganhar o nosso pão de cada dia e podermos repartir com a Igreja aquilo que é da Igreja, aquilo que é de Deus e foi consagrado por Deus para o desenvolvimento da sua obra. Nossos dízimos, nossas ofertas especiais, esse cumprimento é sagrado, quer dizer, é um sacramento instituído por Deus, onde o nosso dever precisa ser cumprido. E sendo cumprido com fé, com amor, com liberalidade, porém com muita alegria, grandes têm sido, estão sendo e serão as recompensas que temos recebido e haveremos de receber e estamos recebendo. Portanto, é uma reciprocidade. O nosso Deus concede-nos de todo o seu amparo, guarda os nossos dias por intermédio dos seus santos poderosos. E nós, num ato de amor, de contentamento, de reconhecimento, de gratidão, de prazer em cooperar com esta obra que é o nosso socorro e é a razão da nossa felicidade e da nossa vida, então nós contribuímos para que o aumento e o conhecimento desta obra santa se desenvolva de modo cada vez mais pleno, ou seja, cada vez mais completo, atuante, de modo positivo, a alcançar muitos corações, oferecendo a eles uma oportunidade como a nós está sendo oferecida e foi nos oferecida em nosso passado, quando tomamos conhecimento da obra desta Igreja e para cá viemos. E hoje nos sentimos muito felizes de aqui estarmos debaixo do manto santo do Consolador, da sua graça preciosa e das suas virtudes em nossos corações, promovendo em nossa vida a verdadeira felicidade de uma vida com Deus. Portanto, vamos repartir esta felicidade e o meio mais próprio, mais eficaz é nós cooperarmos com o desenvolvimento da obra da Igreja. É lógico que a nossa consagração e a nossa permanência fiel neste santo caminho é uma grande contribuição. Mas, além disto, precisamos dar nosso apoio financeiro para o desenvolvimento material, patrimonial e social de toda a obra. E assim, grandes bênçãos nós receberemos e teremos ao nosso dispor no decorrer dos nossos dias e de todo o cumprimento de nossa missão. Amém. Vou orar para consagrar os donativos. Ó bendito Santo Consolador, ações de graças, de louvor, adoração e glorificação rendemos à Senhora, porque grande tem sido a atuação da Senhora em nossas vidas para nos tirar do engano, da maldade, da injustiça, da perversidade que havia em nosso viver, afastados de Deus, longe da graça dele e do seu amparo. E hoje, no entanto, somos felizes, abençoados, guardados, recebemos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque a Senhora tem deste manancial, é este manancial de bênçãos para o nosso viver, e tem nos dado todo o amparo, quanto à nossa saúde, quanto à manutenção do nosso lar, do nosso trabalho, abençoando este país, proporcionando meios para ganharmos o pão de cada dia. Grandes têm sido os benefícios da sua graça sobre este país e principalmente sobre nós.
que somos o teu povo e confiamos na Senhora e pedimos e rogamos a sua graça e proteção e amparo, e isso não nos tem faltado. A Senhora com abundância tem nos dado da sua proteção. Por isso temos ganhado nosso pão de cada dia, e com alegria, prazer e honra vamos repartir com a Senhora, com a obra desta igreja, com o desenvolvimento da mesma, para que outras e outras tantas milhares de almas sejam arrebanhadas para este aprisco santo, e os planos de Deus venham a se cumprir na vida da humanidade. Louvor e adoração à Senhora e a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. Enquanto acontece o recolhimento das oferendas, nós vamos ouvir com a orquestra Porta Verdadeira. Com a apresentação do coral, vamos ouvir o hino Ações de Graças à Santa Vó Rosa. Graças
Muito bem. Eu agradeço de coração, em nome da Santa Vó Rosa, de Nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso estimado Santo Profeta Irmão Aldo, a presença de todos, o esforço que fizeram para estarem aqui reunidos, acompanhando o desenvolvimento desta reunião, onde o alvo principal é buscarmos mais da bênção e da graça do nosso Senhor Jesus, da nossa bendita Santa Vó Rosa, do seu amparo e da sua proteção, também a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso irmão Aldo, que é a mesma de Jesus, de Deus o Pai e do Santíssimo Espírito. E podem crer com toda a fé e confiança que se vieram para cá com este objetivo, alcançarão, porque aqui está um manancial das bênçãos de Deus, os santos e anjos, profetas e apóstolos, nosso irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima e nossa bendita Santa Vó Rosa, para suprir em nossas almas as nossas necessidades com as suas bênçãos preciosas, para nos dar entendimento, amor e fé. Agradeço a presença dos visitantes e faço o convite que compareçam outras vezes para acompanhar o desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa fé e poder entender a razão de ser da nossa fé, da nossa doutrina. Agradeço aos amigos internautas que estão nos acompanhando via online. Que a graça e a bênção do Santo Consolador e do Supremo Pastor, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus e de nossa Mãe Maria Santíssima, cubra a todos, fortalecendo a todos. E agora eu leio para conhecimento de todos os demais recados deste boletim. Aviso aos responsáveis de viagem. Estamos enviando as orientações a respeito da viagem para São Paulo, capital, através do site da igreja. Em recados, em caso de dúvidas, consultem-nos por meio do mesmo acesso, ou seja, recados. Assembleia da Igreja Apostólica. Convoco o Ministério da Igreja Apostólica para se reunir em Assembleia Geral a ser realizada em nossa sede, a Rua Baguari, número 158, São Paulo, na sexta-feira, dia 18 de abril, às 20 horas, ou em segunda convocação, às 20 horas e 30 minutos, para ouvir a leitura da prestação de contas do balanço do ano de 2013. Aos que virão participar da festa do batismo e que serão hospedados pela igreja, pedimos aos irmãos e irmãs que estão se organizando para participar da semana da festa do batismo e que pretendem vir de carro, de avião ou de ônibus de linha, que peçam ao responsável de viagem uma cópia da lista de embarque, constando os seus nomes. Ao chegarem à sede em São Paulo, por gentileza, se apresentem à mesa de recepção com esta lista, a fim de que possamos manter o controle da hospedagem, refeitório e alojamentos, ou seja, de todo o nosso trabalho daquela semana festiva. Mensagem do nosso estimado profeta irmão Aldo. Porque Jesus nosso Senhor instituiu o batismo para quem deseja permanecer na sua igreja. Jesus nosso Senhor pediu o batismo a São João Batista, a fim de confirmar a palavra do santo profeta, que anunciava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, ensinando àquele povo que, para se aproximar de Deus, deveriam se converter dos seus maus caminhos e do pecado. Assim anunciava o profeta: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos dos que ouviram a mensagem de São João Batista se arrependeram, confessaram os seus pecados e foram batizados no Rio Jordão por este profeta do Senhor. Tratava-se de uma oportunidade oferecida aos convertidos para que pudessem passar a integrar o reino dos céus na terra, ao qual seria dado início logo mais através do ministério de Jesus nosso Senhor,
cujo sacrifício foi realizado para a redenção da criatura humana arrependida e para a consequente união de sua alma a Deus, o Pai e Criador. Jesus se submeteu ao batismo para dar exemplo aos homens do seu tempo e para o povo que formaria com o outro Consolador de sua promessa, também para confirmar os ensinos do profeta São João Batista, inclusive para instituir o sacramento do batismo como um mandamento para a sua igreja. Logo após o seu batismo, nosso Senhor Jesus deu início ao seu ministério terreno, dando prosseguimento à obra de São João Batista, tanto que anunciava: o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que todos os que desejam fazer parte do reino dos céus precisam se converter dos seus pecados, abandonar os caminhos tortuosos, deixar dos maus sentimentos e dos costumes inconvenientes aos filhos de Deus, e para confirmar que realmente estão vivendo uma nova vida de paz e de santificação, precisam se submeter ao batismo. Deus, o Pai, aceita o convertido no seu reino e confirma que realmente todo o passado dessa pessoa foi perdoado, inclusive o pecado original, que é transmitido de geração em geração, desde quando o pecado e a maldade dominaram a raça humana. Venham se batizar todos os que estão crendo nos meus ensinos de profeta do Senhor e que estão se consagrando e se santificando. No entanto, aqueles que não puderem vir se batizar devido a problemas graves de saúde ou por serem pessoas de muita idade, com dificuldade para se locomover e viajar, são justificados pela Santa Voz Rosa diante de Deus. Porém, os que não tiverem qualquer problema que os impeça de vir se batizar, devem se esforçar para se submeter a este sacramento divino. Eu digo a todos, para todos os nossos irmãos e irmãs, e nossos visitantes e internautas, que o batismo nesta igreja é uma oportunidade muito bela, linda, extraordinária, para todos aqueles que chegam na idade de se batizar e aqueles que se converteram e que pretendem se batizar. É uma oportunidade que o nosso santo profeta, com muito amor, concede a todos, porque deseja ver cumprido na sua vida o mandamento divino que deseja que todos sejam batizados e assumam a sua responsabilidade. Porém, ninguém deve ser temeroso de nada, não há o que temer. Lembrem-se, irmãos, daqueles momentos angustiantes, aquele peso na alma, pelo mal que sofriam, tantas angústias, tantas torturas pelo afastamento de Deus, e quando ouviram falar da hora milagrosa, ou frequentaram a primeira vez a reunião da Igreja Apostólica, pediram a Santa Voz Rosa, com muita fé, com muito amor, e ela aceitou seu pedido, viu a sinceridade do seu coração, e exercendo o poder do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, concedeu-lhe a unção, que é o batismo com o Espírito Santo. E a sua alma passou a ficar aliviada de todos aqueles problemas angustiantes que dominavam o seu ser. Que felicidade, que honra, que alegria, que gozo inefável. Que sentimento de gratidão passou a existir nesses corações que assim aconteceu. E agora, por que ter medo de assumir a sua responsabilidade? Por que ficar temeroso, cismado,
como assim, desconfiando ou não tendo firmeza da sua convicção de fé. Nada disso pode dominar o espírito daquele que quer assumir esta responsabilidade em definitivo e ser considerado filho ou filha de Deus. Irmãos, a parte deles foi feita com muito amor, com muito carinho, com desejo de preservar a sua vida, de lhe dar paz, felicidade e salvação. Agora é a nossa que precisa ser feita. Assumirmos a responsabilidade de defendermos os interesses de Deus, como apostólico, como apostólica convertida, obediente, sinceros e animados e corajosos em representarmos esta igreja onde quer que seja, em nosso trabalho, em nossos estudos, em nosso caminhar, no nosso lar, onde for preciso estarmos, sermos dignos representantes desta fé apostólica do Santo Consolador e ovelhas do Supremo Pastor, irmão Aldo Bertoni, ovelhas de Jesus, que diz: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele deu a sua vida, e agora ele quer, como reciprocidade, como em troca, ele quer a nossa gratidão, pertencendo a ele definitivamente, submetendo-se ao santo batismo, porém com obediência, já na vida obediente, porque o batismo nas águas nesta igreja apostólica é a confirmação com o Espírito, é o batismo com o Espírito Santo. Portanto, quem já foi batizado pelo Espírito Santo e sentiu essa experiência tão relevante de fé na sua alma, já deve comparecer em inteira obediência, agradando a Deus, seus santos poderosos, Jesus, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso irmão Aldo e a igreja, todos juntos, santos apóstolos, santos profetas, todos reunidos em torno do tanque batismal, assistindo o seu batismo de glória. Sim, de glória, porque uma porção maior de virtudes e bênçãos estarão ao seu dispor, recaindo sobre sua alma, de acordo com a confiança, a fé e o amor de cada um. Por isso a doutrina diz: brasas se ajuntarão sobre sua cabeça. Isso se cumpre no ato do batismo, na vida de todos aqueles que o assumem com muito amor, fé e destemor em ser um apostólico fiel, sincero e verdadeiro. Confiem assim, irmãos, e nada tenham a temer. Não temam nada, como o nosso irmão Aldo sempre nos diz. Outra mensagem: o Filho de Deus deve dar muito valor aos ensinos de Jesus, nosso Senhor. Durante toda a sua vida terrena, a Santa Vó Rosa deu muito valor aos ensinos de nosso Senhor Jesus. Com ela, eu, irmão Aldo, tenho feito para que o nosso povo não se esqueça dos ensinos do Divino Mestre. Assim sendo, unidos, nós muito batalhamos em favor de todos, a fim de que os apostólicos e as apostólicas vivam a cada dia tudo o quanto temos lhes ensinado, para que evitem e se livrem dos maus costumes, para que sejam bons e humildes de coração, para que não permitam que sentimentos maus os dominem, tais como a raiva, o ódio, a inveja, a soberba, o orgulho e o mau gênio, e para que não pequem por falta de respeito e consideração para com o seu próximo, seja ele quem for. Também temos-lhes orientado no sentido de que sejam muito educados, que se amem e se respeitem fraternalmente, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e que procurem viver em paz e bem e em paz com o seu semelhante, seguindo o sábio conselho que a Santa Vó Rosa nos legou: faça o bem sem olhar a quem. Ou seja, que façamos o bem sem distinção de pessoas. Também é preciso que vivam
como verdadeiros filhos e filhas de Deus, sendo exemplo perfeito de apostólicos do Consolador, apresentando em seu viver conduta e procedimento agradáveis a Deus Pai e aos seus santos. Lembrem-se de que dependemos de cada um dos irmãos e irmãs quanto ao seu amor, a sua consagração e a sua santificação. Que todos os apostólicos sejam exemplo de boa conduta e de fé para tantos quantos venham a crer na mensagem e na missão profética desta Santa Igreja Apostólica. Procurem meditar na promessa que Jesus fez ao Pai Celestial, de que Ele, Jesus, com a Santa Vó Rosa e comigo, irmão Aldo, sempre unidos e ajudados por Maria Santíssima e todos os santos profetas e santos apóstolos, haveremos de salvar muitas almas para os seus. Esforcem-se para amar o nosso Senhor Jesus. Valorizem o sacrifício que Ele e a Santa Vó Rosa fizeram por todos nós. Acatem e respeitem sua palavra e deem o devido valor aos ensinos que Ele nos transmitiu através dessa Santa Poderosa e do meu ministério de profeta do Senhor. Sigam o exemplo de fé que eles nos legaram, que é o mesmo exemplo que eu, irmão Aldo, tenho demonstrado a todos nesses 44 anos de ministério de primaz da igreja, de profeta de Deus Pai, de sucessor do Consolador, a Santa Vó Rosa. Irmãos e irmãs de todas as idades, creiam que vivendo e seguindo os ensinos e conselhos que eu, irmão Aldo, tenho lhes transmitido, os quais são os mesmos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, terão vida, paz na alma, serão bem-aventurados em suas realizações justas e honestas, viverão com saúde e boa disposição e, ao fim da jornada terrena, alcançarão a salvação de sua alma. Ele fez uma exigência, mas acompanhado da exigência está a recompensa, prometendo que nós viveremos com saúde, em paz na alma, seremos vitoriosos, teremos a nossa salvação garantida. É palavra de um profeta, que não empenha a sua palavra sem certeza, sem convicção, porque é próprio da sua natureza, afirmar aquilo que ele tem total domínio, conhecimento, e seja a mais pura e cristalina verdade para os nossos corações. Portanto, creiamos e confiemos na sua palavra, que é a mesma palavra de Jesus, da Santa Vó Rosa, e é vida para todos nós. E aqui estamos para obtermos, ganharmos e preservarmos a vida em nossos corações. Por isso estamos aqui participando desta reunião. Em nomeados, está nomeado a irmã Marlene Aparecida Salles Santos, desta congregação. A ela, nossos votos de boas-vindas, como a nova integrante do Ministério de Diaconisa. Que ela seja bem-sucedida e todos nós cooperemos com o seu desenvolvimento para que o seu ministério seja de muito proveito para a obra da igreja, porque este é o objetivo da Santa Vó Rosa ao nos conceder oportunidades como membros, como coristas, como músicos, regentes, pastores, pregadores, diáconos, diaconisas. Esta é a missão, é a oportunidade que a Santa Vó Rosa concede e quer ver o nosso progresso. Portanto, cooperemos com essa nossa irmã e ela seja bem-vinda à sua nova missão de diaconisa. E agora, irmãos, bem rapidamente, devo falar alguma coisa
a respeito desta mensagem do nosso estimado santo profeta irmão Aldo. Os irmãos devem ter percebido, eu creio que com toda certeza, devem ter percebido, que principalmente do início deste ano até este final de semana, as mensagens do nosso irmão Aldo nesses 3 meses e já o começo do 4º mês, têm um enfoque que centraliza-se sobre a nossa obediência, consagração, santificação, amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Ninguém deseja o mal de si mesmo. Todos lutam para o seu bem-estar e assim devemos promover este bem-estar com os demais. Mas será que é uma exigência exagerada do nosso profeta irmão Aldo em nos pedir tanta obediência, tanto amor a esta fé, amor a Jesus, a Santa Vó Rosa, a igreja? Não, é uma prova de amor, uma grande prova de amor, de quem deseja a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa vida bem segura nas mãos divinas e eternamente pertencente ao seu reino, quando daqui formos arrebatados, ou cada um terminar a sua missão, encerrando sua jornada na terra, como ele diz, será uma alma no reino de Deus. Então entendam, irmãos, que são requisitos que nosso Deus não abre mão, e nem pode abrir mão, porque é próprio da sua natureza, da formação do seu reino. Ele nos criou como a sua imagem e semelhança para sermos santos e santas, e nos deu normas para seguirmos, a fim de que fosse como um manto protetor, para que não caíssemos em nenhuma falha e pudéssemos permanecer em comunhão com Ele a todo tempo. Quando surgiu então aquele anjo decaído pelas suas más intenções, Deus transmitiu noções suficientes para o primeiro casal se manter unido a Ele, Deus, e merecedor de toda a sua graça. No entanto, o pecado adentrou a vida daquele casal e transformou os planos de Deus, deturpou os planos de Deus. Mas Deus continuou fiel. Ele prometeu a si mesmo que haveria um dia de tirar desta terra um povo inteiramente remido, santificado, a sua imagem, inteiramente a sua imagem e semelhança. E Ele tem mantido este pormenor, Ele tem mantido este programa, Ele tem mantido esta intenção, porque jurou para si mesmo que haveria de preparar almas para o seu reino, um povo ser arrebatado. E Ele fez assim, por intermédio dos profetas, quando Ele estabeleceu aliança com o santo profeta Moisés, e aquele profeta, dando-nos ensinos doutrinários para nos conservar a imagem e semelhança de Deus com santidade, embora vivendo na terra, isto é possível. Ele diz: sede santos, como é santo vosso Pai Celestial. Todos os profetas defenderam este ponto doutrinário, que nós devemos viver separados do pecado, embora fazendo parte da humanidade vivente nesta terra. No entanto, separados para Deus, que nós chamamos vidas de consagração, em estado de santificação e honra por termos o amparo celestial do nosso Deus e seus santos poderosos. E Jesus veio. Jesus modificou alguma coisa? Não. Ele confirmou os ensinos dos profetas e acrescentou outros ensinos e aperfeiçoou os ensinos que os profetas deram. Ele mesmo usou o ensino do profeta Moisés, dizendo: sede santo, como é santo vosso Pai Celestial. Sede imitadores de Deus. Amai o vosso próximo como a si próprio.
É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, mostrando que não se pode. Se há só duas alternativas, fazermos a vontade de Deus e ficarmos com Ele, ou aborrecermos e nos afastarmos dEle, então é necessário que assim observemos esses mandamentos. Ele diz: eu sou a luz que veio ao mundo, e quem me segue não andará em trevas. Porque se afastar de Deus perde a noção do bem e comete o erro, o mal, e vai se afastando de Deus e de Jesus e dos seus santos poderosos. E Jesus disse: a minha palavra é verdadeiramente comida, e quem de mim se alimenta viverá por mim. É impossível navegar em duas canoas, quer dizer, ora obedece, ora desobedece. É impossível. Tanto é que ele diz: é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Tudo isto, irmãos, nos mostrando o perigo de nós nos afastarmos dele, ou daquele tempo os homens e os seres humanos se afastarem de Jesus. E por fim, ou no meio do seu ministério, em uma altura do seu ministério, ele se ofereceu como o grande Redentor, o grande Salvador da causa humana. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas será que ele só ofereceu e não exigiu nada? Sim, ele exigiu: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque Jesus ofereceu benefícios, mas ofereceu também, propôs responsabilidade. Para que os homens daquela época, a humanidade do seu tempo, não viesse atrás dele só atrás de benefício, mas também assumisse o compromisso de ser exemplo dele. Sim, copiadores, seguidores, praticantes do seu próprio exemplo, porque ele é e será eternamente, veio a este mundo como padrão de vida, paradigma de ações e reações. Sim, Jesus veio para ser o padrão e é o padrão de vida que agrada a Deus, que nos traz benefícios das bênçãos, milagres, como aconteceu na vida daqueles que creram e se sujeitaram ao seu jugo e carregaram o seu fardo, transformaram suas vidas. Sim, Jesus foi e é o nosso exemplo, é o espelho em quem nós devemos refletir, porque Ele é o poder de Deus, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E Ele nos oferece redenção. E o que quer dizer redenção? É libertação, é uma vida com Ele, sem nenhum perigo de cometermos nada que seja das trevas, que desagrade a Deus, e assegurarmos esta tão grande glória de sermos seus participantes da sua glória, sermos seus co-herdeiros da sua glória de príncipe da vida, príncipe da paz, príncipe da vitória. Então, irmãos, que prova podemos dar que a doutrina de Jesus é verdadeira, que transforma vidas, que cria santos para nosso Deus? A prova está nos seus discípulos e de outras tantas almas piedosas que o seguiram, que obedeceram e o serviram com a sua vida em ordem. Sim, os santos profetas, ou os santos apóstolos, aprenderam com Jesus e puseram em prática aquilo que Jesus pediu, ensinou e ordenou: sede imitadores de Deus. E se tornaram em imitadores de Jesus, de Deus o Pai, se tornaram em santos. Ele disse, Jesus deu o seu exemplo de vida, de humildade, de submissão a Deus, quer dizer, de inteira devoção a Deus, e no sagrado cumprimento da sua santa vontade, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, obedecer, seguir a Jesus, hoje seguirmos a Santa Avó Rosa e seus conselhos
e orientações é darmos prova de humildade, é querermos pertencer ao reino dos céus e não nos afastarmos dele, o que ocorrerá com a nossa desobediência. E Jesus disse: se alguém lhe ferir em uma face, ofereça-lhe também a outra. Mas ele estava falando desta face e desta daqui? Não. Hoje nós somos conhecedores da face do bem. É isso que nós precisamos oferecer para aqueles que não conhecem esta face. Vivem na ilusão, no engano, como aconteceu no tempo de Jesus. Viviam na ilusão, no engano, afastados de Deus, sofrendo angústias, horrores e terrores, como era o tempo em que Jesus veio. Tantos leprosos, tantos problemas de saúde, a humanidade estava esmagada pelo sofrimento, e ele se ofereceu como o aliviador de todos aqueles males, mas cobrou de todos que assumissem a sua responsabilidade, assumindo a sua doutrina e disciplina, vivendo uma vida honesta, honrada, longe dos maus costumes e ideias e filosofias que desviam a criatura do bem e da justiça e do amor. Portanto, irmãos, Jesus, ele deu exemplo disso daí, ele provou a sua humildade. Ele ofereceu agravo, ele sofreu agravo, passivos e truculentos. Sim, passivos em forma de elogio. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente da boca de Deus. Mestre, faça-nos um milagre e creremos em ti. Ele não operou os milagres, embora poder ele tinha, mas ele estaria fazendo a vontade de quem? De Deus ou do tentador, que disfarçado por intermédio daqueles incrédulos vieram ali pôr em provas. E quais foram as provas? Entre outras, Jesus sofreu assim provas, como transportado no alto de uma montanha, e o tentador lhe disse: atire, se és o Filho de Deus, atire abaixo, e o Senhor enviarão santos e anjos para lhe poupar que machuques os pés em uma das pedras. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E as truculências, quer dizer, aflitivas, perversas, maldosas, que doía na alma, a crucificação, os insultos, todo aquele descortinar daquele preparo para levá-lo ao Calvário para ser crucificado. E ele, no entanto, sempre ofereceu a outra face, a face do bem, do amor, da mansidão, da caridade, da justiça, e ganhou muitas almas e está ganhando muitas almas por causa do seu exemplo. Assim nos pede hoje a nossa Santa Avó Rosa, dando prova de que os planos de Deus e suas exigências, ele não abre mão, porque ele quer pessoas redivivas, santas, que repudiem o pecado e todo o mal, toda a falsidade e toda a mentira, todo o engano, toda a injustiça, para pertencer ao seu reino. Então a igreja continua as mesmas exigências, os mesmos ensinos, oferecendo as mesmas oportunidades, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, todos os dias, todas as horas, todos os instantes em nosso viver. Portanto, irmãos, tudo está ao nosso favor para sermos verdadeiros imitadores de Deus, seguidores de Cristo, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não devolvendo, não retrucando o mal com o mal, ofensa verbal ou até por vias de fato, mas sabendo compreender, tolerar, absorver. Não é ser bobo de ninguém, não, é sermos praticantes da justiça e do bem, embora tenhamos o direito judicialmente de nos defender quando isto se fizer muito necessário, mas diante de um desentendimento, diante de uma incompreensão, de um deboche, de uma calúnia, de um procedimento agressivo à nossa pessoa,
ou de uma culpa que não devemos, precisamos confiar acima de tudo na Santa Vó Rosa, na intermediação preciosa do nosso irmão Aldo, como nosso anjo da guarda, ao lado deste Consolador, da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor, é o nosso protetor. Confiarmos nele, no seu ministério, na sua intercessão e intermediação, no seu poder próprio de profeta, supremo pastor, sumo sacerdote deste rebanho, porque aqui nós estamos exercendo um sacerdócio. Então, crendo, confiando, nós teremos o amparo desses santos poderosos que nos acolherão em seus braços, nos consolarão, nos fortalecerão e nos darão a vitória, sem, no entanto, praticarmos nenhum mal, mas sabiamente oferecendo a outra face, como os santos apóstolos ofereceram quando começaram seu sagrado ministério de pregar ao mundo o Cristo redivivo, o Cristo Senhor da vida, o Príncipe da paz, o Príncipe da vida, o Príncipe da vitória. Quantos agravos, quantas truculências eles sofreram, quantos males, quantas surras, vamos dizer assim, quantas vezes foram açoitados em praça pública em defesa da verdade. Tudo padeceram, tudo perdoaram, a exemplo de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, tudo fizeram o melhor para representar a Jesus, oferecendo a outra face, a face do bem, da reconciliação, do diálogo, do amor, da caridade, do convite tão precioso, convidando, chamando, atraindo a atenção daquelas pessoas para se despertarem para um Jesus Salvador, Príncipe da vida, Príncipe da paz, Príncipe da vitória, nosso Redentor, nosso Libertador. Então, irmãos, estamos aqui para seguirmos este caminho, para perseverarmos neste caminho. Portanto, é uma grande prova de amor e de caridade que mais uma vez o nosso Deus nos oferece com o recurso da obra desta igreja, da sua doutrina perfeita e santa e sua disciplina imaculada, justa e sensata, que edifica, que moraliza, vivifica, santifica almas para Ele. E a prova disso é que muitas almas já estão nos céus como povo do Consolador e do Supremo Pastor. Portanto, creiamos, confiemos e sigamos avante em passos firmes, crendo que a nossa consagração é essencial para a vitória do ministério da Santa Vó Rosa, de Jesus nosso Senhor, e o ministério do nosso Supremo Pastor, em preparar um grande povo para um dia ser levado aos céus e apresentado ao nosso Deus como última vitória da missão sagrada de Jesus e do Santo Consolador. Creiamos, confiemos assim e seremos com toda certeza muito bem-aventurados e felizes. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Eu vou encerrar a nossa reunião. Santíssima e poderosa Avó, bendito Consolador, nós agradecemos a Senhora por esta oportunidade tão bela em que tivemos de tomar conhecimento dos ensinos do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, que clama aos nossos corações para uma vida piedosa de consagração, santificação, porque isso se faz inteiramente necessário para que não venhamos nos afastar da justiça e do bem, da graça celestial, e esta graça seja uma realidade em todos os instantes do nosso viver, em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito. Bendita Santa Vó Rosa, dá entendimento, ajude a todos nós a entendermos a razão de ser da obra desta igreja e o seu constante apelo em ser dirigido aos nossos corações para nos convidar a uma vida piedosa. Ajude esses visitantes, ajude os internautas, ajude todos nós que estamos aqui presentes e os ausentes que aqui não puderam estar por um motivo justo e cujos nomes estão aqui representados nesta caixinha de pedido de oração. Derrame de sua divina graça para todos nós, para toda a tua igreja. Enfim, opere os sinais e prodígios que Deus lhes concedeu para glorificar a Jesus como Ele mesmo profetizou,
que o Consolador o glorificaria com as suas obras, seus sinais, prodígios e maravilhas, pela recuperação de almas e abençoando essas almas, mantendo-as fortes e saudáveis na terra, na alma, no espírito, vencedoras. Sim, ó Santa Vó Rosa, ajude a todos nós. A senhora sabe quais são os pedidos que aqui fazem os teus filhos aqui representados e que estão impossibilitados de ter uma vida normal, estão nos hospitais, casas de saúde, maternidade, pronto-socorros ou sanatórios, ou no seu leito de dor, ou na cadeira de roda em seus lares. Ajude a todos, ó bendita Santa Rainha de Deus, para que todos tenham fé, tenham amor, paciência, confiança, perseverança e permaneçam firmes com a Senhora, mesmo se não puder agora receber tudo quanto a Senhora tem para lhes dar, porque o momento ainda não é oportuno, porque o juízo cabe à Senhora, mas que eles sejam revestidos de muito bom ânimo, fé, confiança, esperança e coragem, e assim permaneçam firmes para alcançar o seu objetivo, que é o de obter uma graça completa da Senhora para os seus problemas e males. Bendita Santa Rainha, Santo Irmão Aldo, Santa Bendita Mãe Maria Santíssima, ajude a todos, as nossas mães, os nossos jovens, nossas criancinhas, os casais, a família, para que vivam unida e em paz, e a graça da Senhora reine sobre todos, e assim sejam fortes e saudáveis, quanto na vida social como na vida espiritual, e permanecendo nesse estado de graça, sejam muito felizes e bem-aventurados. Irmãos, irmãs, visitantes, internautas, creiam, confiem e recebam a bênção miraculosa, multiforme, prodigiosa do Santo Consolador, que ela vos concede em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. A bênção dela, de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso estimado Santo Profeta Irmão Aldo, seja uma realidade com todos. Tenham um regresso feliz, tenham uma noite de descanso e paz, e amanhã, fortalecidos no bom ânimo, aqui venham trazer suas ações de graças ao reino dos céus, na pessoa do nosso estimado Profeta Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima. Venha agradecer esses santos pela vida preciosa que desfrutam, e a graça do céu seja com todos. Tenham um regresso feliz, e nós agradecemos a todo o reino dos céus por mais esta oportunidade. Ó bendita Santa Vó Rosa, rendemos-te ações de graças, de louvor e adoração à Senhora e a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.